Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde e também àqueles que nos acompanham através das nossas redes sociais. Começando mais uma Emergência 193, diretamente da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu. Conto com a presença do Tenente Queiroz. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Moreira. Todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui, compartilhar dicas de prevenção. E, Moreira, a gente vai falar hoje sobre segurança em trilhas e subidas de pico, os cuidados essenciais para evitar acidentes. E, Tenente, gostaria que o senhor falasse um pouquinho quais que são os principais riscos enfrentados para quem pratica trilhas e também sobe em picos. Isso, aqui na nossa região nós temos muito famoso o Parque Nacional do Caparaó, também um pouco mais distante o Parque Estadual Serra do Brigadeiro, além de diversos locais, né, como cachoeiras, lagos, né, trilhas, como envolvendo parques privados, municipais, que atraem turistas, né, que buscam ali a atividade de ecoturismo, né, uma proximidade com a natureza. Mas assim como toda atividade, elas também possuem alguns fatores de risco. Então é importante que as pessoas, ao realizar essa atividade, adotem um comportamento de prevenção para evitar acidentes. E falando um pouco mais, quais que são esses cuidados que devem ser tomados? Eu gostaria que o senhor explicasse de maneira mais profunda. Bom, antes de fazer uma trilha ou de realizar atividade, é muito importante que as pessoas comuniquem a familiares, amigos, informem a hora de saída, a previsão de retorno ou o dia do retorno, para que, caso haja ali uma dificuldade de comunicação, os familiares ou os colegas já tenham a informação necessária para que sejam acionadas equipes de resgate. Também é importante que as pessoas busquem informações do parque, da trilha ou do local em que vão realizar a atividade, pois com as informações ali envolvendo os riscos, né, e os cuidados, a pessoa consegue se preparar com equipamentos melhores, como por exemplo agasalhos, cobertores, né, o uso de lanternas, celulares, mapas, GPS, para que seja evitado ali uma situação em que a pessoa fique totalmente desamparada caso se perca. Tá bom? Também é importante a contratação de um guia local que conheça bem a região. Também é interessante, se possível, a pessoa levar alguns equipamentos de primeiros socorros, né? Caso haja ali algum tipo de ferimento, corte, tá? E, em caso de algum sinistro, acionar imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. O senhor falou como agir em casos, né? Às vezes tem o guia, mas às vezes a pessoa está sozinha. Como que ela pode agir? Você falou dessa questão de acionar o corpo de bombeiros, mas caso seja um resgate em uma localidade de difícil acesso, como que essas pessoas podem proceder? Bom, normalmente essas atividades elas realmente ocorrem em locais que são de difícil acesso, locais muitas vezes em que uma viatura terrestre não é capaz de chegar e mesmo uma aeronave, dependendo das condições de clima e tempo, não consegue se aproximar. Então, é muito importante que a pessoa não realize essa atividade sozinha, sempre em grupos e grupos homogêneos quanto à capacidade física, né, que consigam ali caminhar ou percorrer a distância de maneira homogênea. Mas caso ocorra ali de alguém se perder, ou um trauma, ou algum tipo de ferimento, é importante que parte dessas pessoas retornem para solicitar ajuda, caso não tenha ali um sinal de telefone, e que as demais permaneçam no local, né, com apitos, com lanternas, com o equipamento mínimo ali para sustentar por algum período, como alimentação, água e agasalho. Né? É importante que as pessoas evitem de ficar, após ali o acionamento das equipes de resgate, evitem de permanecer em movimento, para que facilite os trabalhos de busca e utilizem sinais sonoros, como apitos ou mesmo gritos, de forma espaçada, para conseguir ouvir as respostas da equipe de resgate. Mas o mais importante é manter a calma e aguardar o resgate, que ele chegará para fazer o salvamento. E falando um pouco mais, quais que são os principais erros que essas pessoas cometem quando elas vão fazer esse tipo de trilha, subir algum pico? Em questão de material também, se ela não for preparada para estar subindo, quais que são os procedimentos que ela deve fazer? Bom, é importante que a pessoa tenha consciência da capacidade física, né? Existem trilhas fáceis, médias e com grau de dificuldade mais elevado. Então, se a pessoa quer começar na atividade, o interessante é que comece com uma atividade um pouco mais leve, se habituando ali, né, aos riscos, ao, às características do local e assim, só após algum tempo de experiência, faça então trilhas com uma dificuldade mais elevada. Mas em todos esses casos é importante
que a pessoa adote um comportamento preventivo, né? Evitar correr nessas trilhas, evitar brincadeiras de pular, empurrar, né? Que possam causar quedas e eventualmente algum tipo de trauma, tá bom? E também levar os equipamentos para que em caso ocorra ali um trauma, né, um acidente, ou mesmo a pessoa se perca, ela seja capaz de suportar as intempéries por algum período de tempo, né? Como o agasalho, cobertores, né? Hoje existem diversos equipamentos portáteis e de baixo peso e baixo custo de aquisição. Então, o uso de lanternas também é muito importante. E além da alimentação e hidratação, para que ela possa suportar as intempéries. E existe algum horário específico que essas pessoas podem estar subindo e descendo também dessas trilhas, desses picos? Bom, os parques em geral possuem os horários determinados para o início das trilhas. Então, na maior parte dos parques em Minas Gerais, se a pessoa chegar fora do horário estabelecido, ela não pode fazer a trilha. Contudo, em áreas que não estão sujeitas à atuação da gerência do parque, é importante que as pessoas evitem iniciar uma trilha no período da tarde, já que esse período fará com que, inevitavelmente, ela pegue o período na noite durante o retorno. E a noite sempre apresenta maior risco, né, já que o caminho fica um pouco mais difícil de se visualizar, né? Os riscos podem ser maiores com relação a quedas ou encontro com animais. Então é importante, fica a dica, que as pessoas iniciem a trilha e a atividade de ecoturismo pela manhã. Também é importante que observem o clima, se há previsão de chuva ou de muito frio, de nevoeiro, isso tudo vai impactar na forma como a atividade ocorre. E para encerrar, tenente, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais como que é o trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros quando tem a necessidade de fazer esse resgate. Bom, o trabalho de resgate envolvendo trilhas é um trabalho muito complexo e depende muito da região onde ocorreu onde se dá aquela ocorrência, né? Então, geralmente esses locais são de difícil acesso, então o acesso por via terrestre mesmo, a pé, carregando os equipamentos necessários. Geralmente esses acidentes também ocorrem envolvendo ali a altura, né? Então nós temos alguns picos, desfiladeiros, né? Locais em que há necessidade de fazer lá o salvamento em altura. Então, o resgate em si é muito trabalhoso e requer pessoal técnico qualificado. Também fica a dica aí para caso alguém presenciar um acidente, se não houver o treinamento necessário, se não possui experiência, não tente realizar o salvamento. Acione as equipes do Corpo de Bombeiros para que, ao avaliar o risco, nossas equipes vão realizar ali o salvamento, garantindo a segurança de todos, não apenas da vítima. É isso aí, Moreira. Essas foram as informações de hoje no Sintonia da Tarde, do Emergência 193. Agradeço a sua presença, tenente. Muito obrigado e não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93. É isso aí, Moreira. Boa tarde para você e também aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Eu volto com você aí nos estúdios.